de hoje... Oi, Carlinha! Oi, oi, oi! Vocês que estão chegando aqui, sejam muito bem-vindas. Vem pra cá. Vamos falar de gatilhos mentais. Hoje é o dia. Olha só, gente. O que eu preparei pra vocês hoje vai ser uma aula mais, como é que eu posso dizer, mais cheia, recheada de conteúdo, porque é muito importante pra mim que vocês tenham várias e várias opções de gatilhos mentais, porque aí vocês vão começar a entender quais são mais simples para vocês utilizarem, quais vocês já fazem e nem sabiam, quais vocês podem aprimorar. É isso que eu quero trazer nessa live para vocês, tá bom? Oi, Bru, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, vamos lá. Primeira coisa. Gente, primeira coisa. Nós precisamos entender o que são os gatilhos mentais. A gente precisa entender o porquê dos gatilhos mentais, porque só assim vai fazer sentido na nossa cabeça, na nossa mente, do porquê utilizar. Então, primeira coisa, o que são? Eu quero contar o que são e depois eu quero contar para vocês o porquê. Por que a gente deve utilizar e depois, obviamente, a gente entra no como, tá bom? Então, vamos lá. O que são? Gatilhos mentais são algumas palavras, são algumas expressões, são informações que batem diretamente no emocional do teu cliente. Ou seja, gente, quando você usa uma expressão, uma palavra que já é conhecida como um gatilho mental, o que acontece? Acontece que sem ele ter racionalidade sobre isso, automaticamente ele recebe aquela mensagem do lado emocional do cérebro dele. Recebendo essa mensagem do lado emocional, olha só, tem que ficar muito claro para vocês. Primeiro, antes de tudo, só para vocês entenderem, toda compra, a decisão da compra é feita pelo lado emocional. Ponto. Toda compra, não importa o que seja, qualquer compra que você faça, você faz ela pelo lado emocional. Depois você justifica pelo lado racional. É outra coisa. Então, para nós, é interessante a gente saber que nós conseguimos persuadir o cliente com palavras, com expressões, diretamente no emocional dele. Por que isso, gente? Porque isso tende a facilitar a decisão. É isso que eu quero deixar claro para vocês. Facilitar a decisão de compra. Por isso que a gente usa gatilhos mentais. Ele vai diretamente pro emocional e, obviamente, vai fazer com que o cliente mais facilmente, mais rapidamente tome a decisão. Perfeito, gente? Tá fazendo sentido para vocês? Então, eu quero explicar e eu quero dar várias e várias e várias opções para vocês de gatilhos para que vocês tenham isso na manga. Só que olha só, deixa eu ver, o pessoal acho que me mandou uma mensagem aqui. Fiz uma técnica hoje, deu super certo. Usei a frase eu compreendo. E um cliente que não ia comprar nada comprou 9.000. E outro que falou... Ai, peraí. Ah, queria acrescentar. Deixa pra próxima porque já saiu. Resolvi não deixar a palavra final com ele. Liguei novamente perguntando se era aquele único motivo e fechei outra venda. Cara, falamos disso ontem. Carlinha do céu, que maravilhoso. Gente, galera da minha equipe que tá aí, pelo amor de Deus, printa isso que a Carlinha acabou de falar. Por quê? Porque isso daqui prova que tudo que eu ensino, tudo que eu falo aqui pra vocês, gente, já foi testado e dá certo. Já foi testado e dá certo. Muito obrigada por depoimento, muito feliz, Carla, muito mesmo, muito bom. Bora lá, gente, então vamos lá. O porquê que eu trouxe esses gatilhos, porque o nosso trabalho é, primeiro, ajudar o cliente a resolver uma dor que ele tem, ponto. Esse é o meu papel. O que eu quero que vocês tenham muito claramente? Eu preciso também, como a gente falou ontem, ajudá-lo na tomada de decisão. Por quê? Pra gente tomar uma decisão, qualquer decisão que a gente tenha que tomar, envolvem ou outras pessoas, ou envolve o risco de talvez você ter que investir um dinheiro e talvez perder esse dinheiro, medo de arriscar. Envolvem várias variáveis. As variáveis que eu quero que vocês entendam
são as variáveis que a gente tem que ajudar o cliente a tomar essa decisão, a decidir pelo sim. Só que muitas vezes é mais cômodo, é mais fácil, é mais seguro a gente ficar do jeito que a gente tá, por pior que a gente esteja. Porque eu não corro risco nenhum. E aí, gente, o nosso papel é fazer ele repensar. E eu preciso ajudá-lo na tomada de decisão. Eu preciso usar gatilhos mentais. Por quê? Porque eu tenho também o papel de direcioná-lo na melhor decisão. E direcioná-lo vai fazer com que ele resolva um problema que ele tem, que é o meu papel fundamental em vendas. Certo? E olha só, gente, olha só. Eu trouxe para vocês aqui uma explicação de gatilhos mentais. Eu tentei deixar o mais prático possível, Por quê? Porque entender somente dos gatilhos mentais e conhecer os gatilhos mentais, poxa, bacana, só que eu quero saber na prática, no dia a dia, como é que eu vou fazer isso? E aí, qual foi a dinâmica dessa aula? Como que eu montei isso para vocês? Eu montei separando o processo de vendas em começo da venda, início da venda, meio da venda e final da venda. Tá bom? Para que fique muito assim didático de vocês entenderem. Então, antes de estar em contato com o cliente ou no contato inicial com o cliente, quais os gatilhos que eu posso utilizar que já vão dar maior conexão comigo? Que depois, na hora dele decidir, vai ser mais rapidamente, vai ser mais facilitada a decisão dele. Então, eu separei dessa forma. Vamos lá? Eu já quero ir direto para os gatilhos nessa aula, gente, porque senão não vai dar tempo. Então, eu coloquei 15 aqui para nós hoje, imagina. Então, agora o que eu vou falar são no início da venda, ok? Deixa eu só ver mais uma dúvida aqui, pra gente não se perder. Me tira uma dúvida, não tem a ver com o assunto de hoje, mas preciso resolver esse critério. A frase, quem vende muita coisa não vende nada, é real? Porque tem uma loja de roupas adulto e infantil. Acessórios e maquiagens. Preciso focar num só nicho? Tá, vamos falar... podemos falar depois via direct, Aline, sobre isso? Só pra gente não tomar o tempo aqui, porque senão eu não vou conseguir entregar os 15 gatilhos. Mas, terminando a live, eu já mando vídeo diretamente pra você pelo direct, falando disso daí. Pode ser? Pode ser? Fica bom pra você dessa forma? Legal. Então, terminando, me comprometo, eu já te respondo isso, tá bom? Bora lá então, gente. Começo da venda, início da venda. Anota aí. Eu espero que todos vocês estejam com papel e caneta na mão. Anota aí. Primeiro gatilho mental. Gatilho mental da reciprocidade. Gatilho mental da reciprocidade. O que significa isso? Gente, nós seres humanos, naturalmente, inconscientemente, nós temos a tendência de ser recíproco com a outra pessoa quando ela nos faz um favor ou quando ela nos ajuda de alguma forma. Exemplo disso. Imagina que uma pessoa que não é muito próxima de você, não é tua melhor amiga, não é muito próxima de você. Chega no dia do teu aniversário, ela vai lá e te dá um presente. Ela lembra de você, tem todo o carinho e te dá um presente. Olha isso, gente. Naturalmente, você vai se sentir na obrigação de saber qual é o dia do aniversário dela e retribuir o presente. Isso é nosso, isso não se explica, isso é do ser humano, ok? Então, isso não é ensinável, isso ninguém vem nos ensinar. Quando alguém fizer alguém pra você, retribua. Não, isso é inconsciente. Tá legal? Então, usem e abusem da reciprocidade. Mas, Bia, em vendas, como que eu faço isso? Por que início da venda? Vamos lá, vou contextualizar. Gente, se você é uma pessoa que posta bastante coisas relevantes para o teu cliente, poxa, você está ajudando ele sem pedir nada em troca. Faça isso de coração. Ajude de fato o teu cliente, sem necessariamente ter que concretizar a venda. Mostre para ele que você tá lá para ajudá-lo. Deixa claro isso. Conta o teu papel.
Se você fala aquela frase que eu amo ensinar pra vocês no início da venda, João, deixa eu te contar qual é o meu papel nessa reunião hoje. Eu tô aqui pra saber se eu consigo te ajudar. E eu tenho muita informação, provavelmente eu tenho bastante coisa pra te falar, mas antes disso, eu preciso saber se de alguma forma eu consigo te ajudar. Eu preciso conhecer hoje como é que você tá, o teu cenário. Então, o meu papel aqui é te fazer algumas perguntas pra saber se eu posso te ajudar, tudo bem? Gente, isso é uma frase recheada de reciprocidade. Porque se você faz algo pra ele, sem nem mesmo ele pedir, inconscientemente ele tem a obrigação de fazer algo por você. Fez sentido? Esse é o primeiro. Segundo, gatilho mental. É um gatilho que a gente chama gatilho da simpatia ou gatilho da atração. Esse gatilho, gente, é o seguinte: as pessoas, elas gostam de estar perto, elas gostam de conversar com pessoas que são simpáticas, com pessoas que são alto astral. Aquelas pessoas mais sisudas, mais fechadas, eu não tenho vontade de conversar com aquele tipo de pessoa. Você tem que usar e abusar da simpatia no início do contato, no início da venda. Ou então tem outras pessoas, tem alguns estudiosos que chamam de atração. Você tem que usar a questão da atração. Entenda, você não é para você forçar algo que você não é, ou que você não gosta. Mas você tem que prestar atenção nisso. Será que eu tô sendo simpática ao ponto das pessoas quererem conversar comigo, bater papo comigo? Será que eu tô sendo uma pessoa... além de simpática, uma pessoa agradável? Essa é a primeira análise. Legal, gente? Então é isso que eu quero que vocês comecem a prestar atenção. Então a simpatia e a atração, o nome que vocês quiserem dar, é um gatilho muito forte. Esteja ali, seja simpático, sabe? Sorria, usa e abusa disso, senão, óbvio, não vai ter ali a conexão de vendas, a conexão que precisa ter. Perfeito? Bora! Terceiro gatilho mental, já falei 2. Primeiro, reciprocidade. Segundo, simpatia e atração. Terceiro, afinidade. É o gatilho da afinidade. O que é esse gatilho? Olha como que faz sentido usar eles no início do contato com o seu cliente. Quando aquele cliente ainda não tem a confiança em você. Ele nem te conhece direito. Só que você precisa desenvolver isso nesse momento. Para desenvolver isso nesse momento, você tem que usar de artifícios que vão fazer o quê? Que vão diretamente bater no lado emocional do cérebro dele. Gente, por isso que eu falo para vocês. Quem é vendedora, quem é gestora comercial, quem é dona de empresa empreendedora que ainda não tem um processo de vendas desenhado, pelo amor de Deus, dá 1, 2 passinhos para trás, vai aprender sobre isso, vai desenhar um processo, porque, gente, não tem outra opção. Vocês conseguem entender o que eu tô falando? Se eu vou dar para vocês aqui 15 gatilhos mentais, que são palavras, que são expressões que batem automaticamente no lado emocional do cérebro do teu cliente, que vai facilitar a decisão dele, e você ainda não sabe, tem pessoas que já sabem e que estão utilizando isso. Será que é a galera que está na sua concorrência? Será que eles estão um passo à frente? Poxa, pera lá. Então, assim, por isso que toda vez que eu venho conversar com vocês, eu falo, vendedora profissional, vendedora de hoje, o mercado de hoje não suporta mais quem trabalha com vendas de forma amadora. Não suporta mais isso. E se até hoje você não conhecia gatilhos mentais, você vai conhecer os 15 aqui comigo. Gente, não tô julgando isso, pelo amor de Deus. O que eu quero dizer é o seguinte: olha o mundo de ferramentas, o mundo de técnicas que você tem para usar a teu favor, para você poder vender mais, e você não sabe. Então, a pessoa que não sabe, que não conhece gatilhos mentais, que não utiliza, ela vai ter que suar muito. Ela vai ter que, nossa, ó, no braço,
lutar pelas vendas, brigar pela venda. Ou seja, não é isso que a gente quer, né? Nós queremos vender mais, nós queremos dobrar as nossas vendas. Por isso que eu falo pra vocês, eu ajudo mulheres a dobrar as vendas em 30 dias. Mágica? Não. Processo. Método. Não tem segredo. Não tem segredo. Tem que ter conhecimento, aplicação. Ponto. Mas bora. Afinidade é o terceiro gatilho. Olha isso. Afinidade. O que significa esse gatilho? As pessoas, elas gostam de ter afinidade com as outras pessoas. Mais ou menos parecido com a simpatia. Mas no seguinte sentido. Utilize a frase, utilize a expressão de que você já atendeu pessoas como ela. No começo da venda, no teu bate-papo, no quebra-gelo. Sabe, Joana, é engraçado que eu vou te contar. Eu tenho uma cliente, uma das minhas melhores clientes que compram todo mês comigo, que estão há mais de 2 anos aqui comigo na empresa. Ela também, ela é do mesmo segmento que o teu. Ou ela também é uma dona de empresa e que também tem 3 filhos. Olha que engraçado. Isso é afinidade. Você precisa mostrar para ela que pessoas parecidas com ela, assim como ela, já conseguiram resolver o problema com você, com a tua ajuda, com o teu trabalho. Nossa, se uma empresária do mesmo segmento que o meu já conseguiu resolver e fica fazendo negócio com a Bia, caramba, eu também acho que eu preciso. E, gente, isso é inconsciente. Isso, ela não vai fazer ela não vai ter esse pensamento que eu tive aqui pra vocês. Isso de forma inconsciente. Gente, tá chegando muita gente aqui, ó. Agradecer a todos vocês, sejam muito bem-vindos aqui na nossa aula de gatilhos mentais. Afinidade, terceiro gatilho. Então, no início da venda, pensa como você pode utilizar um desses 3, ou os 3, ou 2 que seja, para facilitar a decisão do teu cliente lá no final do funil. Então, falei primeiro, reciprocidade. Faça algo. Entregue algo para ele. Ofereça ajuda. Mostre que você está fazendo sem necessariamente ele ter que comprar. Simpatia e atração. Seja uma pessoa que as pessoas queiram ter por perto, ok? E afinidade. Mostre para aquela pessoa que você já resolveu o problema e que você tem clientes assim como ela. E você vai entender se esse bate-papo vai ser a respeito de uma outra empresa do segmento, ou se vai ser a respeito de uma pessoa parecida com ela. Aí depende do perfil de cliente que você atende. Fez sentido, gente? Dúvidas em relação ao início da venda e o uso desses 3 gatilhos? Dúvidas ou não? Posso seguir? Posso? Bom, vão me mandando aí. Se vocês tiverem dúvidas e tudo mais, eu vou seguindo aqui, tá? Meio da venda. Meio da venda. Olha só, vamos prestar atenção. No meio da venda, ou seja, a partir do momento que eu começo a levantar as necessidades, a entender como eu vou ajudar esse cliente. Nesse momento que eu começo a fazer perguntas, ele começa a me contar, então é exatamente nesse momento, tá bom? Quarto gatilho que eu quero ensinar pra vocês é o gatilho da autoridade. O gatilho da credibilidade. O que é esse gatilho? O que significa isso, gente? A dúvida do cliente depois desse início da venda é a seguinte: quanto será que eu posso confiar na Bia? Quanto será que eu posso confiar que ela vai de fato fazer a melhor indicação para eu resolver o meu problema? Essa é a dúvida que está na cabeça do teu cliente. E você precisa, no meio da venda, de alguma forma, demonstrar autoridade. A autoridade no assunto mesmo, no que você vende. Então, por exemplo, você pode usar frases
parecidas com essa. Olha, João, deixa eu te contar. Eu fui convidada para dar uma palestra no Senac da nossa cidade exatamente em relação à tua dificuldade. Algo assim. João, eu já atendi mais de X mil clientes com a mesma dificuldade que a tua. Por que falar isso? Porque isso vai demonstrar que de alguma maneira você sabe do que você está falando. Só que não adianta você virar para ele e falar assim, olha, João, eu sei, eu sou foda, eu sei exatamente o que eu tô falando, você precisa disso, disso, disso. Não, você não pode falar isso. Você tem que deixar que ele entenda. João, empresas assim como a tua é o nosso maior nicho de clientes e nós já ajudamos mais de 1000 empresas desse segmento aqui na nossa região. Pronto, mostra para ele. Demonstra que você tem credibilidade, que é esse outro gatilho. Um é autoridade e o outro é credibilidade. Mostra que você tem credibilidade. Olha, João, do que nós estamos falando, dessa sua dúvida, desse seu problema, eu ajudei o fulano de tal a resolver. Inclusive, eu tenho o contato dele aqui, caso você queira falar com ele. Se mostra confiável. Porque lá no fundo, ele tá pensando assim, ó, o quanto será que eu posso confiar na Bia? Usa e abusa de autoridade, de credibilidade. Aí vocês têm que pensar como vocês vão colocar isso. Por exemplo, uma das meninas aqui que me acompanha, ela tá com uma ideia de desenvolver um projeto de relacionamento com o cliente delas. Se ela chegar e falar assim, olha, João, eu já tô desenvolvendo isso e tô ajudando o fulano de tal, a equipe do fulano de tal com isso, isso, isso. Autoridade. Eu sei do que eu tô falando. E eu quero te ajudar também. Que também já entra em reciprocidade. Olha isso, gente. É muito forte. Isso é muito forte. Legal? Quinto gatilho para você utilizar no meio da venda. Nas etapas no meio da venda. É o gatilho da prova, que a gente chama. O gatilho da prova é a seguinte. É como se você tivesse que ter algumas provas físicas do quanto a tua empresa ajuda os clientes. Por exemplo, gráfico de crescimento do teu cliente depois que ele instalou o software que você vende. Pesquisas que a tua empresa saiu na mídia, você fazendo algo e resolvendo o problema de outras empresas. Provas. Você precisa ter prova de que você de fato ajuda os seus clientes. Vamos pensar, loja, por exemplo, loja de varejo. O que poderia ser uma prova? O que poderia ser? Poderia ser uma foto com vários clientes, cliente te mandando foto. Pode ser. Feliz. Cliente mandando foto para você da entrega do presente, a pessoa que recebeu feliz. Prova, como se fosse prova física, ok? Nós temos o sexto gatilho, que é o da prova social. Qual é a diferença entre a prova e a prova social? A prova social são as pessoas, os clientes falando de você. Quem me acompanha aqui no Instagram provavelmente vê muito esse gatilho aqui, porque eu utilizo muito desse gatilho. Clientes que falam o quanto que melhoraram as vendas seguindo as minhas lives. Alunas minhas. Bia, coloquei em prática aquela técnica e consegui vender. Só que não sou eu que tô falando, não é a Bia. Nossa, gente, deixa eu contar pra vocês, eu sou muito foda. Meu método é muito foda. As minhas alunas estão vendendo o dobro em 30 dias. Não sou eu falando, são elas. Quando você vai fazer uma compra num site, você já reparou que quase todos os sites, eles são recheados de depoimentos de clientes? Isso é o gatilho da prova social. Se mais pessoas já compraram, se mais pessoas estão dizendo que é bom, opa! Ai, posso ficar tranquila em decidir, em comprar isso. Legal?
prova social. Talvez você esteja pensando assim, caraca, eu não tenho nenhuma prova social ainda. Aí é um trabalho seu, gente, buscar isso. E sabe como que você consegue prova social? Pedindo para suas clientes. Pedindo. Olha, Nath, por gentileza, você pode contar, você pode mandar um texto para mim contando que você utilizou até aquela técnica e você fez uma venda que estava emperrada? Você pode fazer essa gentileza? E você me permite divulgar isso depois, mostrar isso para as outras pessoas? Claro, te mando, Bia, sem problema. Pede. Gente, se vocês tiverem como carta na manga, ok? Olha isso. Olha lá, mando sim, claro. Tô dizendo da Nath porque a Nath me mandou ontem, gente. Ela me mandou ontem. Foi exatamente isso que aconteceu. A Nath tá aí pra provar. Ela falou pra mim ontem na live. Bia, tô usando suas técnicas, acompanhando sua live, fiz isso, fiz uma venda de 11 mil reais. Terminou a live e eu, Nath, você não pode escrever pra mim, por favor? Ela, claro. Gente, vocês têm que pedir. Por quê? Por que isso? Porque são as outras pessoas falando de você. Isso é muito mais forte. Muito mais forte. Legal, gente? E aí, olha só. O que é muito importante para vocês. Peça para os seus clientes. Ou peça escrito, ou peça em vídeo. Ter vídeo de cliente dando depoimento, contando o que melhorou, como é que foi, o quanto está satisfeito, é muito forte, gente. Muito forte. Imagina, eu tô no meio do bate-papo com a cliente, aí ela fala assim, nossa, mas eu não sei. Ela já começa a dar negativa antes mesmo de eu apresentar o produto. Eu não sei, eu fico meio insegura de fazer esse tipo de investimento, é meio complicado o meu segmento e tal. Falar, então, aí eu vou utilizar o gatilho da afinidade. Então, Joana, você acredita que eu atendi há tempos atrás uma cliente do mesmo segmento que o teu, com a mesma dúvida e com o mesmo receio que o teu? E olha que interessante, olha só, eu quero te mostrar um vídeo que ela me passou como depoimento, depois que ela tomou a decisão, fez a compra, usou o nosso produto. Olha como que ela ficou depois disso. E mostra o depoimento. Gente, isso não tem argumento de vendas que supere isso. Isso bate automaticamente no emocional dessa cliente e fala, caraca, ela tava com o mesmo problema que o meu e ela tá feliz desse jeito depois de comprar, eu preciso comprar. Olha lá, Carlinha, dá até para criar pequenos vídeos com o áudio que a cliente manda falando o quanto gostou. Faço isso na página da loja. Exatamente, tem que ter isso na manga. Tem que ter isso guardado. É importante, gente. E por isso que eu falo pra vocês. Olha só o que eu tô falando pra vocês. Todos esses gatilhos é pra facilitar que o cliente tome a decisão. E aí eu tô te mostrando 15. Caraca, tem 15 maneiras de facilitar isso. Tem que colocar em prática. Ok? Se não tem depoimento de cliente, tem que conseguir pra ontem. Pega os teus melhores clientes, os clientes mais satisfeitos e pede. Pede. Se for cliente mais próximo, pede em vídeo. Se ele ficar meio assim, pô, me escreve ou me manda um áudio, que aí dá pra fazer que nem a Carlinha falou. Manda um áudio. Mas pega isso e guarda. Isso não é pra você sair apresentando no início da conversa. Não vai dar pega. Isso é no meio. Ou então até para contornar uma objeção, tá? Pode ser lá também no final. Mas vamos lá, sétimo gatilho, anota aí. É o gatilho da história. História. Você deve usar e abusar das histórias no teu bate-papo com o cliente. Por quê? Porque quando a gente escuta uma história, a gente presta mais atenção, a gente se envolve emocionalmente com a história. Vocês já repararam nas minhas lives, nas minhas aulas, quem são as minhas alunas que estão aqui? O quanto de história eu conto pra vocês para ficar muito claro o entendimento do que eu quero dizer?
Não é à toa. Porque quando eu conto história, automaticamente a sua percepção é emocional. Você se envolve com aquilo. Aí você fala, caramba, tô dentro dessa história. A gente é ensinado desde criança a ouvir histórias. Isso vem lá da infância. Então não adianta você fazer uma apresentação do teu produto, baseada em dados, em números, em gráficos, em pesquisas. Isso aí é muito racional. Não tô dizendo que não tem que ter, porque alguns mercados tem que ter, mas não pode ser só isso. Você tem que contar histórias, ok? É muito forte, gente. 8º. Oi, meninas, galerinha que tá chegando. 8º gatilho. Gatilho da especificidade. Anota aí. Especificidade. Quando no processo de vendas a gente é muito generalista, isso entra num ouvido do cliente e sai pelo outro. Por exemplo, o meu produto é o de melhor qualidade. As minhas blusas são as de melhor qualidade do mercado. Entrou aqui, saiu por aqui. Não conectou. Qualidade em cima do quê? Qualidade? Você tá querendo dizer qualidade? O quê? Generalista. Não funciona. Você sempre tem que ser o mais específico possível em relação às tuas falas, ao que você vai apresentar para o cliente. Use e abuse da especificidade. Ou seja, João, deixa eu te contar o porquê que o nosso material é de maior qualidade do mercado. Porque a gente usa os fios assim, que vêm lá da não sei onde, porque todo o nosso processo de fabricação é feito dessa forma. Pronto. Específico. Seja específico na informação que você tem que dar. Sendo específico, inconscientemente, isso bate lá no emocional do cérebro dele. Legal? Nono gatilho. Gatilho da emoção. Emoção. Nós precisamos colocar emoção na nossa venda. Nós precisamos colocar emoção. Por quê, Bia? Porque, de novo, você lembra que eu disse? As pessoas decidem as coisas, decidem por comprar algo pela emoção. Necessariamente. Gente, seja um seguro de vida. Não importa. Seja um plano funerário. Não importa. É tudo decidido pela emoção. E se é decidido pela emoção e eu sei isso, eu preciso colocar emoção na minha venda. Por exemplo, eu preciso usar expressões que conectem automaticamente a emoção nessa pessoa. Por exemplo, Joana, você também sente algo parecido com isso, aquilo ou aquilo outro? Use e abuse da palavra sentir. Você também sente algo parecido com frustração quando a tua equipe no final do mês não atinge a meta? Gente, ela já vai emocionalmente sentir uma pessoa frustrada. Automaticamente, sem ela perceber, sem ela saber. Por exemplo, tem um professor, que o nome dele é Érico Rocha, quem ainda não acompanha, muito bom, marketing digital. Ele diz o seguinte: olha como, quando a gente chama a emoção, não tem como não sentir. Imagina aqui, nessa parte do teu braço. Imagina agora que eu tô passando uma gilete muito forte. Eu tô passando uma gilete muito forte no teu braço. E tá sangrando muito. Tá sangrando muito o teu braço agora. E eu não paro de passar a gilete no machucado. Provavelmente a cara de vocês, na hora que eu tava falando, já devia estar assim, ó. Ai.
Por quê? Porque mesmo vocês não querendo, vocês estavam sentindo eu passar a gilete e machucar o braço de vocês. Isso é o gatilho da emoção. Não tem como, a pessoa sente. Tem que usar e abusar. E para isso, você tem que aflorar a emoção nessa pessoa. Você também sente isso? Nossa, tem um cliente meu que tava com o mesmo problema que o teu, que ele me disse que tava sentindo até falta de ar quando ele entrava para vender. Você também tem essa sensação de peito fechado, de falta de ar? A pessoa fala, cara, nossa senhora, sim, um aperto no peito, aquele negócio ruim, pronto, emocionou. Vai ser muito mais fácil dela decidir. Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Quem aí fez uma cara... a hora que eu falei da gilete cortando o braço? Acredito que muitas, né? Aliás, acredito que todo mundo, porque isso é inconsciente. Depois da emoção, tem um 10º gatilho, anota aí, que é o da similaridade. Similaridade. Gatilho da similaridade. Olha só. Depois que ela falou isso pra você, nossa, eu sinto isso, eu sinto aquilo, papapá, papapá, você deve mostrar pra ela que vocês são similares. Eu também já senti isso. Ou eu também sinto isso. Quando acontece isso, aquilo, outro. Legal, gente? Fale isso. Faça com que ela entenda que vocês estão no mesmo barco, que vocês são similares, que vocês são muito parecidos. Por quê? Eu confio em pessoas que são iguais a mim. Eu gosto de fazer negócio com pessoas que são iguais a mim. Eu tendo a gostar mais de pessoas que são iguais a mim. É isso. Então, você tem que, óbvio, numa negociação, ou num processo de vendas, você tem que levantar a emoção do cliente e depois você tem que falar assim pra ele, eu também sinto isso. Ou, aquela cliente que eu contei pra você no início da nossa reunião, Joana, ela também sentia isso. Ok? Similaridade. Agora, os 5 últimos gatilhos que eu quero passar pra vocês, porque nós vamos entrar no 11º agora, é do final da venda. É depois que você apresentou o teu produto, a tua proposta, e você vai entrar num processo de negociação, da decisão final mesmo. São esses agora os 5 finais, tá? Anota aí. O final da venda, gente, o que passa na cabeça do teu cliente? Será que eu tomo essa decisão agora ou não? Será que eu decido por isso? É isso que ele pensa, ele tem essa dúvida. Essa dúvida é natural. Será que eu corro esse risco de investir esse valor agora? Será que eu troco de carro agora na pandemia? Será que é uma boa opção agora? É a dúvida que ele tem. E agora, com esses 5 gatilhos, a gente tende a facilitar essa decisão. Anota aí. 11º gatilho. Gatilho do comprometimento. Gatilho do comprometimento ou da congruência. Como vocês preferirem, é o mesmo gatilho. Comprometimento ou congruência, o que é isso? Você, no teu processo de vendas, você tem que ir conseguindo o comprometimento desse cliente. Porque lá no final, dificilmente as pessoas conseguem ser incoerentes com o que elas se comprometeram. De novo, no desenvolvimento do processo de vendas, você deve ir conseguindo o comprometimento do seu cliente. Porque lá no final, dificilmente ele vai conseguir ser incongruente, incoerente com as coisas que ele disse antes para você. Por exemplo, olha isso. Fizeram uma pesquisa com
5.000 pessoas, eu não sei exatamente ao certo, fizeram essa pesquisa com 5.000 pessoas. Eles chegavam nas pessoas e pessoas que tinham gosto por animais abandonados, ok? Eles chegavam na pessoa e diziam o seguinte: olha, como você gosta da questão dos animais abandonados e tudo mais, você deixa eu colocar um banner de 1,5 m de altura na frente da tua casa para as pessoas saberem que você é uma defensora e talvez te procurarem? 40% das pessoas disseram sim, pode colocar esse banner na frente de casa, um banner de 1,5 m. Aí eles mudaram a estratégia. Eles foram atrás de pegar o comprometimento antes de fazer a venda, ok? Olha, pessoas, você que adora essa questão dos animais abandonados, dessa causa, você deixa a gente colocar um pequeno adesivo na frente da tua casa para que as pessoas possam ver isso e talvez te contatar quando alguma coisa estranha acontecer? Um pequeno adesivo. De 40%, eles subiram para 70% das pessoas. Eles voltaram depois nessas pessoas, nesses 70%, que colocaram o adesivo e disseram o seguinte: olha, agora nós estamos com um banner de 1,5 m. Podemos fazer a troca, tirar o adesivo e colocar o banner de 1,5 m? 40% das pessoas antes tinham aceitado isso. Subiu para 72% depois. Por quê? Eles já tinham se comprometido com a causa. Poxa, eu já me comprometi com a causa, eu já coloquei o adesivinho lá. Como que eu vou falar que agora eu não vou colocar o banner? Eu não consigo. Ou seja, você tem que conseguir os sims no meio do teu processo de vendas. Para você é importante isso? Bia, é importante isso. Se no teu pacote tiver isso, vai fazer diferença para você lá na frente? Vai fazer isso. No teu carro, se no teu carro tiver a questão da mídia lá, com toda a parafernália do som, é importante para você? Seria um fator de decisão? Sim, seria. Pronto, você está conseguindo o comprometimento dele. Dificilmente ele vai falar assim: olha, agora eu não vou comprar porque não era o que eu queria, não vai dar certo. Dificilmente. Ou seja, o teu trabalho é conseguir o comprometimento com ele, porque lá na frente vai ser difícil ele ser incongruente. Legal? 12, 12º. É o gatilho da novidade. Ou seja, gente, sempre que você puder usar a palavra novidade, ou você tiver algo de fato diferente e novo, usa isso. As pessoas gostam muito de comprar novidades. Elas gostam muito de saber que elas vão ser as primeiras pessoas a terem aquela peça. Por isso que algumas marcas de roupa, elas fazem aquela questão pré-lançamento da moda praia, pré-lançamento da estação de inverno e por aí vai. Por quê? Porque para elas elas sabem que elas vão atingir o emocional do cliente diretamente. Então elas usam e abusam desse gatilho da novidade. Se você tem a possibilidade de fazer isso no teu mercado, faça. Alguns mercados não tem como, tá? Por conta de fato, a gente trabalha com isso e não tem novidade nesse sentido, a não ser algumas atualizações e tudo mais. Mas o que eu quero dizer, se tem a possibilidade, manda pau. 13º, curiosidade. Gatilho da curiosidade. Gente, as pessoas naturalmente elas são curiosas. Deixa eu contar pra vocês uma história, que agora eu quero usar o gatilho da história pra vocês aprenderem mais rapidamente, ok? Gatilho da história. Que eu vou contar pra vocês o gatilho da curiosidade. Eu tinha uma equipe de vendas que fazia uma venda que normalmente a gente não fechava na primeira reunião. Precisava de 2 ou 3 reuniões para fechar o negócio. Quase nunca fechava na primeira. E aí eu falei, cara do céu, como que nós vamos fazer?
precisamos... E aí eu comecei a pensar em gatilho mental, comecei a estudar, falei, cara, nós temos que facilitar essa decisão. E aí qual foi a ideia? Foi utilizar o gatilho da curiosidade. O que eu combinei com a equipe? Eu falei, vamos testar, vamos ver se vai dar certo. Você faz, na primeira reunião, todo o levantamento de necessidades. Você entende se você vai conseguir ajudar esse cliente. E aí você vai terminar a reunião assim. João, olha só, entendi que eu posso te ajudar, fantástico, tô muito contente. Mas agora eu preciso voltar para a empresa, eu preciso conversar com os meus gestores, eu preciso desenhar um projeto para você. Eu não consigo te apresentar nada agora. A gente vai precisar fazer essa reunião daqui um dia, pelo menos, pra gente ter esse tempo. Como assim, Bia? Não, mas como assim? Você não vai me apresentar nada? Você não vai me dar uma proposta agora? Não, não vou, porque eu preciso, de fato, pensar nisso. O que a gente fez? A gente separou o nosso processo de vendas em 2 reuniões. E a gente terminava a reunião 1, basicamente, com o gatilho da curiosidade. Gente, as pessoas pediam. Não, pelo amor de Deus, mas me passa pelo menos uma noção, pelo menos uma ideia. Mudou muito. Deu muito certo. Aumentou bastante a conversão. Então, utilize da curiosidade. Pode ser numa frase. Por exemplo, João, nossa, você tá me contando essas suas dificuldades, eu já tô tendo uma ideia. Nossa, vai fazer total sentido com o teu mercado, vai fazer total sentido pra você, mas eu vou te contar lá na frente. Vamos continuar aqui. Só pra gente perder a linha de raciocínio. Meu Deus, o que será que ela vai me contar lá na frente? Ele não tá pensando isso. Isso é inconsciente. Só que ele tá louco pra saber o que você tem pra contar pra ele. Então usa disso. Faz essa jogada. Mas só usar a frase ou realmente faz e só me conta depois, mas só usar a frase ou realmente faz e só me conta depois. Me reformula, Carlinha, que eu não consegui entender o que você quis perguntar. Por favor, manda de novo aí pra mim. Então usa essa frase. Gente, tudo que a gente faz no processo de vendas tem que ser pensado. Não é assim, ó, ai, se eu tiver com vontade, eu vou falar pro cliente isso. Se eu não tiver, se vier na minha cabeça, eu falo. Se não vier, eu não falo. Não. Tudo tem que ser pensado. Pela tua parte. Então, por exemplo, nossa, João, tô tendo uma ideia tão legal que vai ajudar bastante você, mas eu vou te contar lá na frente, eu vou falar depois, porque senão a gente vai perder o fio da meada. Não, mas conta agora. Você vai ver que muitas vezes a pessoa... Não, mas fala agora. Fala, não, eu prefiro terminar só de entender o teu cenário, que senão eu posso me perder também. Deixa, faz isso, usa da curiosidade. Legal? Só usamos a frase para despertar a curiosidade, mas já na mesma reunião damos a resposta, ou realmente não contamos e não finalizamos e marcamos para outro dia. No meu caso, eu não dava a resposta, não tinha. A gente fazia 2 reuniões. A apresentação da proposta era o início da 2ª reunião. Então, não. Olha, João, agora, então, eu tô com todas as suas informações e nós vamos lá sentar, a gente vai pensar a respeito do teu projeto. E amanhã, se você puder, no mesmo horário, eu volto pra te apresentar o que a gente pensou. Não, mas espera aí, você não vai me apresentar nada? Não, mas qual que é o preço? Como que funciona? Não, realmente eu preciso pensar no teu projeto. Isso, Carla, porque a gente vendia algo que era meio exclusivo, algo que era meio direcionado para cada empresa, entendeu? Então, por exemplo, poxa, imagina que assim, se você vende numa loja de varejo, isso não vai fazer muito sentido. Você não vai falar assim pra ela, olha, faz o seguinte, volta amanhã aqui, que eu não vou poder te apresentar aqui as minhas roupas hoje. Não faz sentido. Então vai depender do teu mercado. Mas o que eu quero dizer é, dá pra você usar curiosidade em qualquer mercado. Por exemplo, essa ideia que eu dei. Por exemplo, olha, você tá vendendo roupa. Nossa, Bia, tem um macacão aqui que é a sua cara. Mas, peraí, eu já te mostro lá na frente. Vamos terminar essas daqui. Mas depois, na hora que eu te mostrar o macacão, sua cara. Pronto. Eu já tô louca pra ver esse macacão. Despertou a curiosidade. Legal? 14º gatilho. Gatilho da escassez.
Esse gatilho muita gente já conhece, bastante usado, acho que deve ser o gatilho que é mais usado por todo o mercado, que é quando a gente fala o seguinte pro cliente: olha, são as últimas peças, essa é a última peça da promoção que sobrou. Escassez, é escasso. Quando é escasso, naturalmente eu já falo: opa, escasso, preciso comprar. Inconscientemente. Então, se você ainda não usa a escassez, usa isso. Olha, Bia, deixa eu te contar. Esse macacão que eu te apresentei é o último do tamanho que você usa, que é um tamanho M. É o último que sobrou do estoque e de fato não tá mais fabricando. Ele é o último. Escassez, ok? E o 15º, anota aí, vocês estão anotando, né? O gatilho da urgência. O da escassez e da urgência a gente normalmente usa muito junto. Do tipo assim, olha, urgência. As vagas vão ficar abertas até meia-noite de hoje. Não vai ter mais tempo. Depois vão fechar as vagas. Urgência, cara, eu preciso fazer isso daqui, eu preciso decidir isso até no máximo meia-noite, porque vai fechar as vagas vão fechar. Urgência. Então, você dizendo isso, e gente, nem preciso dizer isso pra vocês. Eu sei que eu não preciso dizer isso. Isso tem que ser verdade. Não adianta você querer usar um gatilho sendo uma mentira, aí o cliente chega em você depois da meia-noite, ele chega em você e fala: ai, tô querendo comprar. Aí você fala: ai, claro, tudo bem. Aí ele vai falar: opa, pera lá, se era até meia-noite, como que ela tá me vendendo agora? Pronto, perdeu total a credibilidade. Então tem que ser verdade. Se você utiliza o gatilho da escassez, o gatilho da urgência, você deve manter isso. Você deve manter isso. Ok? Quem faz venda pela internet usa bastante esses gatilhos. E são verdadeiros. Olha, se você não comprar nessa turma, eu não sei quando eu vou abrir a outra. Que nem agora. Agora eu não tô com vagas abertas pra minha turma das mulheres de vendas. Hoje eu tava falando com uma das seguidoras. Eu não sei quando eu vou abrir novamente. Ok? Tem que ser muito, muito íntegro, Kel. Isso que você tá dizendo. Por quê, gente? Porque, olha só, que pesado, né? Que pesado que é isso. Se você sabe que você tem palavras que vão persuadir, que vão automaticamente no lado emocional, e que isso vai ser inconsciente pra ele, você tem que ser muito íntegra. Não tem outra opção. Tudo que você plantar, você vai colher. Então, plante coisas boas. Use ao seu favor. Cara, muito boa sua colocação, porque é como se você tivesse um poder ali. Você tem um poder na mão com esses gatilhos. Porque a pessoa vai inconscientemente já facilitar a decisão dela. Só que, gente, use isso pro bem. Se você plantar coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Se não agora, em algum momento. Legal, gente. Esses foram os 15 gatilhos. Vou voltar, então, ó. Vamos lá. Primeiro, reciprocidade. Segundo, simpatia e atração. Terceiro, afinidade. Quarto, autoridade e credibilidade. Quinto, prova. Sexto, prova social. Sétimo, da história. Oitavo, especificidade. Nono, emoção. Décimo, similaridade. 11º, comprometimento e congruência. 12º, novidade. 13º, curiosidade. 14º, escassez. E 15º, urgência. Dúvidas? Deixa eu ver meu horário. Ai, caramba, tem 2 minutos. Dúvidas? Gostaram? Fez sentido pra vocês? Fez sentido essa aula pra vocês? Eu espero que tenha feito muito sentido. Porque, de fato, quem começa a jogar o jogo das pessoas, dos vendedores que utilizam gatilhos mentais é outro jogo.